Oi, povo! Boa noite! Um mini coração para vocês. Hoje nós vamos modelar Chris Gardner e vamos aguardar também a Francilene, a nossa colaboradora. Uma incrível história nós vamos conhecer hoje e viemos aqui trazer para vocês esse aprendizado, nos fortalecer, e estamos aqui para servi-los. Esperar as pessoas entrarem, a colaboradora Francilene. Hoje vai ser uma história incrível, grande aprendizado. E modelar aumenta o nosso repertório, nos traz inspirações. A Selene está entrando. E vamos aumentar o nosso repertório para que a gente seja mais interessante que interesseiro. Oi, Daisy. Oi, Tudo bom? eu tô bem, não estou te vendo. Também não. Bem, vamos continuar. Oi, Fabiane, tudo bem? Fica aí para a gente falar hoje de uma história incrível dessa personalidade que é Chris Gardner. Às vezes a gente acha que a gente tem, já viveu tudo, já e tem uma vida assim aos pedaços, e aí a gente conhece histórias e a gente vai vendo que a gente é nada. A gente não sabe o que é verdadeiramente passar por tantas carências, tantas aflições, tantas agressões, Uhum. e você ter o resultado que tem hoje. E isso me vem, Francilene, muito à mente, a passagem que tem lá em Coríntios, quando Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. E isso, para mim, é uma resposta disso, sabe? Quando ele escolhe Uhum. as coisas fracas deste mundo, as coisas vis deste mundo. Porque, de fato, essa história dele mostra o improvável para nós. Porque É verdade. nessa passagem, por exemplo, lá em Coríntios, sugere que Deus frequentemente opera de maneira contrária às expectativas humanas. E ele justamente usa o que parece fraco, o que parece tolo, o que parece insignificante aos olhos do mundo para realizar os seus propósitos. E ele também nos lembra nessa passagem que a sabedoria divina ela transcende a nossa compreensão e o que devemos de fato confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos completamente. E Verdade. essa história dele traz muito isso, assim, para mim, sabe? Então, a gente vai falar aqui rapidamente um pouco sobre o Chris Gardner, depois a gente traz, como sempre, as suas lições para que nós nos inspiremos nele e acrescentar assim, o nosso repertório, né? Para que a gente se fortaleça diante das nossas experiências, trazendo isso que ele já nos traz para facilitar a nossa caminhada, porque nós temos tudo aí, nós é que não sabemos usar. E, Uhum. inclusive, o filme A Procura da Felicidade foi
baseado no seu livro, né? Ele é o protagonista desse filme, que ele conseguiu, no caso, transformar um passado de sofrimento em um presente de sucesso. Então, ele nasceu em fevereiro de 1965, nos Estados Unidos, e sua infância foi bastante de pai, que abandonou a família. Depois, quando sua mãe se casou novamente, Chris teve diversos conflitos com seu padrasto, porque ele era alcoólatra e abusivo com a esposa, com Chris e com seus próprios filhos, que eram também irmãos de Chris. E para completar, o padrasto criou uma situação embaraçosa que levou a mãe de Chris para a cadeia, sob a suspeita de ter cometido uma fraude contra a assistência social. E em uma noite de Natal, enquanto tinha 16 anos, Chris foi surpreendido pelo padrasto armado enquanto ele tomava banho. E aí, naquela noite, ele foi expulso de casa totalmente nu em uma noite muito fria. Sem a presença da mãe, Chris e suas 3 irmãs passaram a viver em lares adotivos. Enquanto isso, a sua mãe foi liberada da prisão, mas pouco tempo depois acabou presa novamente. E desta vez ela tentou incendiar a casa em que vivia com o marido, enquanto ele ainda estava dentro do imóvel. E no abrigo, Chris sofreu diferentes tipos de abusos, desde os mais triviais ao mais grave. Trauma que ele carregou até a vida adulta. Porém, a experiência com o padrasto trouxe para ele um exato exemplo daquilo que jamais gostaria de ser. E apesar de todo o sofrimento, ele ainda tinha dentro de si aquilo que ele julga ter sido o seu maior poder, que é a capacidade de sonhar. Então ele diz o seguinte, que eu escolhi abraçar o espírito de minha mãe, que apesar de ter tido muitos de seus próprios sonhos negados, adiados e destruídos, ainda instilou em mim que eu poderia ter sonhos. E aí tem um pouco da história também dele, que ao sair da escola secundária, ele se alistou à Marinha dos Estados Unidos. Do ofício foi atender como paramédico de um hospital, local em que ficou amigo de um cirurgião cardíaco chamado Robert Ellis. E esse cirurgião convidou Chris para trabalhar com ele na área de pesquisa clínica do Centro Médico da Universidade de Califórnia de São Francisco. E lá em 1976, 2 anos mais tarde, ele já assinava como coautor de artigos ao lado de Ellis e difundidos em publicações especializadas. E embora ele quisesse se tornar médico, o longo caminho para exercer a profissão fez com que ele abandonasse os sonhos e traçar novas metas. Então, ele começou a trabalhar como vendedor de equipamentos médicos. E em visita a um hospital, ele encontrou um homem bem vestido e portando uma Ferrari. E ao indagar o sujeito chamado Bob Bridges sobre o que ele fazia para viver, ouviu que o sujeito era um corretor da bolsa. Estava, então, decidida ali a nova carreira de Chris Gardner. Bridges o ajudou a entender basicamente aquele universo e o apresentou a gerentes de diversas instituições financeiras. Porém, com muitas multas de trânsito atrasadas, Chris foi sentenciado a um período de 10 dias na prisão. E engraçado que quando ele saiu da prisão, ele quis ir para a casa dele para trocar de roupa, tomar o banho, e mais bem apresentado a essa entrevista. Porém, quando ele chegou na casa dele, a mulher dele tinha ido embora com o filho, com tudo, inclusive com o carro. Então, ele foi se apresentar dessa mesma forma que ele saiu da prisão, com a mesma roupa de corpo, durante 10 dias. E ele foi contratado como estagiário em um programa sem remuneração, numa corretora de ações. E após se
dedicar, ele foi contratado pela empresa, mas o salário ainda era baixo. Morando em uma pensão, Chris Gardner assumiu a custódia do filho pequeno, mas o local não aceitava crianças. Daí você imagina, ele dormiu em banheiros, enfim. E ao lado do filho, os dois viveram em diversos abrigos, tudo escondido de seus amigos do mercado financeiro. E a vida profissional de Chris deu uma guinada em 1987, quando ele criou a corretora Gardner Hick, em Chicago. A empresa foi inaugurada com capital de US$ 10.000 e hoje o patrimônio de Chris é avaliado em torno de US$ 60 milhões. As atividades, ele também é conhecido por ajudar instituições de caridade, inclusive as que deram abrigo para ele e seu filho no passado. As atividades filantrópicas já renderam prêmios a Chris Gardner. E a história dele entrou para a cultura popular em 2007 por meio do filme A Procura da Felicidade, que teve bilheteria mundial superior a US$ 300 milhões. E depois da morte da mulher, em 2012, ele resolveu que era hora de abandonar a vida no mercado financeiro. Então, ele é autor de livros, eu acho que são 2 livros, e hoje ele se tornou um palestrante motivacional. Então, na verdade, ele é um grande exemplo, porque a sua história nos inspira, e toda vez que a gente pode ver o filme dele, a gente realmente se emociona, porque nos chama a atenção a forma como ele via a vida, né? E porque isso faz muita diferença acreditar, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. E em uma frase dele, Francilene, ele fala o seguinte: sou forte porque fui fraco. Eu sou destemido porque eu tenho medo. Eu sou sábio porque fui tolo. Eu resolvi que eu vou focar nessas 3 frases dele, porque essas 3 frases dele nos revelam e também porque também nos estimula, essa frase dele nos estimula a reconhecer o que verdadeiramente somos. Então, quando ele fala sou forte porque fui fraco, isso me faz ir lá em Coríntios 12, no versículo 9, quando o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo. Porque lá ele fala que por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Na verdade, nós não sabemos a nossa fortaleza quando nós precisamos dela. E quase sempre nós descobrimos quando estamos fracos. Por isso, revela em nós aquele ser que nem nós tínhamos conhecimento. E quase sempre isso é revelado em circunstâncias adversas. Por isso que eu acho incrível a força dessa frase. Então, quando ele fala, eu sou destemido porque eu tenho medo, significa que nós sempre teremos medo. Porque nós nascemos com esse medo. Porque o medo é o sentimento predominante na Terra. E por que ele é necessário? Porque ele nos freia. Porque o medo é um alerta e não uma imperfeição. Porque o medo, ele nos ajuda a desenvolver a coragem, que não é a ausência de medo. É justamente o medo que enfrenta, é justamente o medo que supera.
E é bem diferente do medo que nos aprisiona, que nos paralisa. Por isso, a expressão do medo é o que gera os quadros de depressão, de ansiedade, decorrentes do esforço sobre-humano de carregar o mundo nas costas. Então, essa sobrecarga é que alicerça, por exemplo, inúmeros quadros psicossomáticos. Então, ninguém vive sem medo. Ele é essencial ao equilíbrio emocional humano, justamente porque ele nos freia. Mas é a descrença que é a porta que se abre para a entrada do medo. É por isso que nós precisamos desenvolver a fé inabalável. E é justamente nesse momento de situações adversas. É ali que nós somos provados. E é ali que nós descobrimos o que temos dentro de nós. É por isso que justamente Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, as coisas tolas deste mundo, justamente para que nenhuma carne se glorie perante ele. Por isso que eu achei incrível essa frase dele. E tudo que nós precisamos ter é justamente um ideal nobre. Nós precisamos nos nutrir de um ideal superior, de metas, de alvos, de sonhos, para que a gente haja e justamente tire esse sonho para que ele fique lá apenas enquanto nós estamos dormindo e que nós possamos partir para a ação. É isso que nós precisamos desenvolver em nós. E quando ele fala, sou sábio porque eu fui tolo, é justamente porque Deus escolhe essas pessoas para viver os propósitos. Quando perguntam para ele qual é o segredo para o sucesso, ele fala, o segredo é que não há segredo. O segredo é o básico, é o bloqueio, é o combate. O segredo é justamente você encontrar aquilo que você ama, aquilo que te deixa tão motivado. E isso nada mais é do que você ter um ideal nobre, do que você se nutrir de um ideal superior. É ele que te motiva, é ele que te faz levantar todos os dias animado, motivado. É você não poder esperar para sair da cama de manhã. É você esquecer o dinheiro e ser feliz. Ser feliz é justamente você viver com o que você tem. É você ir com os recursos que você tem. E lá no caminho, você encontrar energia para concluir, para seguir. Então, essa frase dele, para mim, fez refletir em mim tudo isso que a gente precisa desenvolver, sabe, Francilene? Principalmente essa coragem, entendendo que nós vamos seguir mesmo com medo, que nós vamos ser sábios mesmo sendo tolos. E a gente só precisa descobrir tudo isso dentro de nós. E sim, vai ser nesse caminho aí de circunstâncias em que a gente pensa o que mais pode acontecer aqui. Então, para não me estender muito, eu preferi resumir essa frase dele nessa potência aqui para nós e você concluir aí com o que você trouxe. Eu gostei bastante também da história dele, né? Bem tocante, na verdade, né? Porque quando se trata de infância sofrida, de dificuldades, né, já se pensa logo, não vai ser nada no futuro, não vai dar certo. Sempre se olha, claro que a história tem tudo a ver, mas quantas pessoas deram a volta, quantas pessoas encontraram um caminho e depois podem dizer para outros que estão que você consegue também. Então, essa história de superação da infância, de todos os acontecimentos,
me chama bastante atenção. E uma das frases dele é que ele diz que o futuro era absolutamente incerto e havia muitos obstáculos, reviravoltas. Mas enquanto ele seguia em frente, um pé na frente do outro, as vozes de medo, a vergonha, as mensagens daqueles que queriam que ele acreditasse que ele não era bom o suficiente, elas começariam a se acalmar, elas começariam a se calar, essas vozes. Porque ele foi colocando um pé à frente do outro. Foi vivendo um dia de cada vez, foi vivendo as dificuldades, não desanimou, não desistiu, não se vitimou. Então, eu achei interessante isso, porque diante de uma infância tão sofrida, tão incerta, como ele fala, que o futuro era absolutamente incerto, muitas pessoas sucumbiram, muitas pessoas não conseguiram chegar, se enveredaram por outros caminhos que levaram a ruínas, e, no entanto, ele foi encontrando o caminho, um pé à frente do outro, e pôde ser esse exemplo de superação. E porque ele diz que não há problema em falhar, o certo é não desistir. Então, no percurso, na vida, vai ter falhas, vai ter dificuldades, mas o importante é não desistir. Não desistir, porque às vezes, como ele fala também, as promessas mais importantes são aquelas que você faz a si mesmo. Então, diante da dificuldade, dos desafios pelos quais você passa, você está passando ou passou, que você possa prometer a si mesmo que não vai desistir, que vai avançar, mesmo que devagar, mesmo que a passos lentos, mas não desistir, não parar, porque mesmo o futuro sendo incerto, vindo muitos obstáculos, mas é possível superar. É possível superar as dificuldades. E como você falava da questão do sucesso, que ele diz, né, que os jovens perguntam para ele, e o sucesso é encontrar algo que você ama, é algo que te deixa animado. Então, mesmo em meio ao caos, à dificuldade, é possível encontrar algo de bom, é possível encontrar algo que você gosta de fazer, que você gosta, um lugar que você gosta de estar. E algo que te faz levantar da cama todos os dias. É preciso pensar nisso. O que que eu gosto? O que que me motiva hoje a levantar da cama? E porque não importa o quanto dinheiro está envolvido, não importa o quanto é fácil o que você faz, se você não está feliz com isso. Então, você não é nada mais do que um escravo se está fazendo uma coisa. É preciso buscar realmente aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te deixa feliz, aquele que faz você se sentir bem consigo mesmo, né? E, e saber que o seu trabalho, o talento que você tem, ele é significativo. Mas não faça só por dinheiro, mas faça também para servir o outro, no sentido que vai te fazer feliz em servir e vai também ajudar o outro a resolver o seu problema. Então, ele fala disso também, e eu acho interessante. E realmente a história dele é bem tocante, né? Me chamou bastante atenção, porque me chama muita atenção essa questão da infância, de sofrimentos e tudo. A gente, quando é mãe, a gente pensa muito nessa questão dos filhos e tudo. Então, quando vem uma história de criança que sofreu, apesar da gente também ter tido uma infância que não foi tão simples, tão fácil, mas tem histórias bem piores e isso me toca bastante. E tem uma coisa também que me chamou a atenção nas falas que ele diz, quando éramos criança, poucos de nós tinham a capacidade de se defender de comentários negativos. Mesmo aqueles que eram feitos sem malícias, né? Quantas vezes comentários em relação às crianças feito, às vezes até de forma sem malícia nenhuma, mas que ofendem, que vai deixar marcas, né? Então, ele diz que quando criança, poucas pessoas tinham a capacidade de se defender. E aí ele diz, nosso trabalho como adultos é tomar a decisão de não passar essas palavras para os nossos filhos e rejeitar também os comentários cruéis ou impensados sobre nós mesmos. Limpá-los de nossos ombros como caspa, né? Tirar do ombro como se tira a caspa. Porque mesmo adulto, a gente recebe comentários, às vezes até sem maldade, mas que, às vezes até impensados. Mas se a gente internalizar alguns comentários das pessoas, você pode atrapalhar a sua vida, pode atrapalhar o seu progresso, a sua caminhada. Então é preciso aprender a se defender diante dos comentários, diante das críticas, diante das pessoas que te põem para baixo. É preciso aprender sobre isso. E ter cuidado também para não
ferir as crianças com palavras que as desmotivem, palavras que façam com que elas se sintam menores, diminuídas. Então, me chamou a atenção muito essa questão do que ele fala sobre isso, né? E, então é isso, Deise, eu me chamou realmente, é bem tocante a história. E só para finalizar, ele diz que a esperança é uma coisa linda, mas é melhor ter esperança em um plano, né? Não espera, porque a esperança não é simplesmente ficar parado, é agir, é fazer, né, com que as coisas aconteçam. Então é isso. Exatamente. E ele fala, inclusive, seguindo essa linha do realizar, ele fala, nunca deixe que alguém lhe diga que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Isso. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela, ponto final. Porque normalmente quem te fala que você não vai conseguir é justamente quem não tem capacidade de realizar, né, Francilene? Então, ela já deposita aquilo que ela carrega. E você realmente jamais pode deixar alguém falar quem você é. Jamais. É sempre bom isso. É sempre bom quando alguém dizer isso para você. Ah, você não consegue, não vai que não dá certo, não faz isso que não vai dar certo. É bom olhar o resultado dessa pessoa, né? Como que tá a vida dessa pessoa? Não no sentido de criticá-la, mas tipo assim, sentido de não escutar. Não, ela tá dizendo isso justamente porque ela não avançou, ela não fez, ela não se colocou para fazer, né? Então sempre olhar o resultado quando alguém quer te diminuir. Porque é como eu falei, quem tá em cima não vai ter tempo de olhar para quem está embaixo e dizer para que ele não vai conseguir. Geralmente é quem está abaixo, né? É quem nunca testou, quem nunca fez algo. É que vai te colocar para baixo. Então, achei bem ativador, na verdade, essa história dele, né? Como você falava aí, que Deus pra... Então, não, você falava aí que história, assim, a gente não tem muito que tá reclamando de tanta coisa, né, Deise? Não tem, Francilene, que é justamente que a gente vê isso, a gente fala assim, você está reclamando do que mesmo? Uhum. Não, e cada modelagem dessas, né? Cada história dessas é um calar a boca, assim, para você parar de estar com tantas coisinhas, com tantas desculpas, né? Fala, meu Deus, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, sabe? Eu tenho os recursos. E mesmo assim, eu estou te possibilitando, porque o problema está na sua mente. O impossível está em você, na sua mente. E quando a gente vê isso, Francilene, que é justamente o improvável, é para nos mostrar das infinitas possibilidades. E é aí que Deus realiza os propósitos. Porque Ele quer mostrar isso para nós. Olha aqui, possível é. Então, Ele vai usar quem? Senão, como que você vai falar, não, mas aí é fácil, vem assim, vem da assado. Não, isso é a desculpa que a gente usa. Né? É verdade. Então, às vezes, a única maneira de descobrirmos nosso verdadeiro poder é vivendo a crise que temíamos. E quase gostei dessa parte também. Nós vamos viver o que tememos, né? É isso aí. Certo? Então é isso. Certo. Eu também, assim... Vamos partir. Não, eu também finalizo nessa, porque realmente é muita coisa que ele fala e todas são bem fortes, mas eu acho que isso que a gente trouxe hoje é, né, muito bom para nos ajudar nesse dia por hoje, né? Sim, eu meditei bastante, sabe, Francilene? Bastante. Eu não foquei em inúmeras frases, lições que ele nos trouxe. Eu foquei nessa frase me paralisou. E dentro dela tem um arsenal de reflexões. Por isso que eu resolvi fazer essa reflexão dentro dessa frase, porque eu acho que nos traz muita coisa para a gente trabalhar. É verdade. Então, é isso, pessoal. A gente vai, de novo, baixar, colocar lá no YouTube, trazer aqui para vocês reverem. Eu mesma vou rever. E é isso, Francilene.
Até a próxima semana. Até. Temos várias tarefas, temos que cumprir e não podemos acumular. Tá certo? É isso Vamos ficar com aí. É essa isso frase aí. a única maneira de descobrirmos o nosso verdadeiro poder é vivendo a crise que temíamos. E, Gostei dessa frase. Pois né? é. E Então é aí também isso, uma gente. pequenininha, uma fala pequenininha que ele diz: ande a pé e vá em frente o tempo todo. Você só pode depender de si mesmo. A cavalaria não vem. Então ande a pé, faça como você tá, do jeito que você tá, com as possibilidades que você tem. Não espere a cavalaria, a carruagem, não. Vá a pé, vá fazendo devagar, como dá para fazer, né? E assim você vai longe, você chega aonde você está almejando, mesmo que mais devagar, mas você chega, né? Então Isso é aí, isso, tornar a Deise. sua vida forte por você Isso. mesmo. Isso, Obrigada exato. pelo convite, pela parceria e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Isso aí, tamo junto. Beijo grande, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite.